salve minhas irmãs, daqui do Desvendando a Umbanda. Então, dando continuidade ao nosso curso, que é o preceito para consulente. Bom, como eu já falei na aula passada, os preceitos para consulente é o mesmo que preceito para médium. O consulente tem que fazer os mesmos preceitos, tem que ler o Evangelho, como a gente falou lá na aula passada, da maneira que eu expliquei, mesma coisa que para médium. Tem que acender vela de anjo de guarda, tem que se proteger, ter essa conexão com o anjo de guarda, para que o anjo de guarda te blinde, te fortaleça e te faça também ter a conexão com as divindades, com os orixás, com as entidades que lhe acompanham, mesmo que você não está lá como médium, dando incorporação, você precisa ter essa proteção, essa energia favorável ao seu lado. Então, muito importante fazer também os preceitos, como eu expliquei na aula passada, que é os preceitos para os médiuns. E também a gente precisa, como consulente, fazer os nossos banhos de defesa periodicamente. Pode ser que vocês não façam para ir para o trabalho, e se puder, ótimo, maravilha, melhor ainda. Mas pelo menos aí fazer uma vez por semana, se não for no dia, faça em outros dias, mas faça os banhos de defesa, isso é importante. Banho de defesa também te fortalece, te blinda contra energias contrárias, né? Te faz ter um fortalecimento, um campo energético mais protegido. E também é importante abster-se de comer carne nos dias de trabalho, abster-se de álcool, importantíssimo. Você não vai lá no trabalho empanturrado de carne ou de alimento, né, no momento que você vai, porque você também vai desprender uma energia, você também vai desprender energias favoráveis para que o trabalho também tenha uma boa circulação e um equilíbrio na aura energética do trabalho. Então é necessário que vocês façam todos os preceitos. Não ter relação sexual no dia que vai ao terreiro. E fazer meditação é importante também. Como consulente, meditar, porque o silêncio nos conecta com nós mesmos, com o seu mais interior. Você descobre aquilo que você precisa quando você medita. Você descobre aquilo que te incomoda, aquilo que você precisa melhorar. E é por isso que é importante a meditação, ter esse momento de silêncio e mergulhar para dentro de si e poder se entender cada vez melhor. Bom, como eu disse, eu não ia repetir em detalhes os preceitos, porque eu já expliquei, então serve tanto para médico quanto para consulente. O que eu quero trazer para vocês aqui como consulente é que a gente tem que entender que algumas regrinhas que vocês escutam direto, que todos nós já escutamos, né? Médium também é um consulente. Pai de santo também é um consulente. Não é porque nós somos o lado de cima ou o lado contrário à assistência de consulentes, é que a gente não é mais consulente, então não precisa mais fazer certas coisas. A gente precisa sim. E precisamos entender essas regrinhas como um todo para que exista uma harmonia dentro do terreiro quando está se fazendo um trabalho, uma gira de umbanda, uma gira de caridade, seja de atendimento ao público ou de desenvolvimento. Então é necessário que a gente tenha em mente de que silêncio é fundamental dentro do terreiro de umbanda. E a gente escuta sempre em todos os terreiros, pelo menos em todos que eu participei, sempre vai ser pedido, em todos que vocês frequentarem, em todos que vocês vão escutar que silêncio é algo necessário. Então entrou dentro do terreiro, sente-se lá, já escolhe o seu lugar, fique lá acomodado e fique em silêncio. O silêncio é importante, como eu já disse, numa meditação, que eu disse agora há pouco. O silêncio é importante para que você entenda o porquê você está lá dentro do terreiro. Quando você se coloca em silêncio e começa a fazer uma prece ou uma meditação, você pode também aproveitar para fazer uma reflexão.
Por que eu estou vindo aqui hoje no terreiro como consulente? Qual é o principal fator que está me trazendo até aqui? Será que realmente é aquela intriga que eu tenho com o vizinho? É o problema que eu tenho no meu trabalho? Será que realmente é o problema que eu tenho familiar? Será que realmente é o problema conjugal? Será que realmente são esses problemas externos que estão me atrapalhando? Ou são problemas internos meus que eu preciso resolver? Será que há algo em mim que eu preciso modificar para que esses problemas deixem de ser problemas e eu encontre soluções em relação a cada um deles ou em relação a esse problema em questão? Então a gente sempre tem um problema principal que nos leva até o terreiro de Umbanda, mas quando a gente sentar lá e fazer uma introspecção e fazer um mergulho para dentro da gente, se colocar em silêncio e olhar para dentro de si, olhar realmente por que eu estou aqui, qual é o real motivo que a espiritualidade está me encaminhando para que eu venha no terreiro de Umbanda. Quando você consegue achar esse real motivo, você consegue vislumbrar algumas saídas, soluções que você nem imaginaria que podia existir. Escutamos muito das entidades que a gente sabe a resposta de muitas das nossas perguntas, mas a gente não quer desvendar, a gente não quer mergulhar nessas perguntas de cabeça, a gente quer que as entidades respondam. Na verdade, a gente quer escutar aquilo que a gente acha necessário escutar e não aquilo que a gente precisa escutar quando a gente vai consultar. Então, a partir de hoje, realmente entenda que o silêncio é algo importante. Vocês vão entender melhor isso quando a gente estiver no módulo que a gente vai falar sobre pontos de força. Vocês vão ver, e em um desses pontos de força a gente vai falar sobre silêncio. Vocês vão ver aí como que a energia circula e quanto a gente precisa do silêncio no terreiro de Umbanda. Então, lá vocês vão entender melhor. Por hora aqui, nessa aula, a gente precisa entender que o silêncio é importante. Importante para que a gente consiga se conectar com nós mesmos e entender nesse momento o porquê que eu estou no terreiro de Umbanda. O que está me trazendo ali? De verdade mesmo, né? E aí você vai entender que vai parar essa recorrência. De repente, eu vou no terreiro de Umbanda, é desobsessão, é trabalho de não sei o quê, é trabalho de descarrego, passa 1, 2 semanas, eu volto, é trabalho de novo de descarrego, é trabalho de desobsessão. Poxa, mas será que tanta gente quer meu mal assim? Será que essas pessoas não param de jogar aí uma ziquezira, um olho gordo, uma macumba em cima de mim que não tem condição, pô? Como é que pode um negócio desse? E às vezes a gente vê pessoas assim, a gente fica pensando, mas será que, né? Então a gente tem que parar e entender que não é o externo. Na maioria das vezes. Existe também ação externa? É claro que existe, mas as entidades vão saber resolver essa parte. As entidades vão saber resolver isso. Agora, o problema quando é interno, quando é nosso, a entidade não pode resolver, Christian. Ela pode te ajudar, mas o livre-arbítrio é teu. É você que tem que descobrir, somos nós, sou eu que tenho que descobrir os meus problemas. Sou eu que tenho que mergulhar para dentro de mim mesmo e entender o porquê que eu estou indo no terreiro, o que está me levando, o que está me fazendo passar por certos problemas. E quando a gente entende isso, a gente consegue se consertar e a ação da entidade sobre mim e sobre as coisas que me afligem vai melhorar consideravelmente. Vai ser mais assertivo. A ação da espiritualidade, a ação das entidades vai ser de uma maneira ali assertiva, no ponto X daquela questão. Lógico que quando você entende, tudo fica mais fácil, né? Então esse é um ponto, é uma regrinha que vocês têm que levar em consideração. A partir de hoje, já vá no terreiro de Umbanda entendendo, eu vou sentar ali e vou fazer a minha reflexão, eu vou me colocar em oração, eu vou me colocar em pensamento e entender o porquê que eu estou ali. Beleza? E bom, e uma coisa leva a outra.
Se o silêncio é importante, é claro que eu não vou ficar no terreiro de Umbanda, senta, levanta, sai, chama um para conversar, vem aqui, vai lá. Pô, a gente não precisa nem ficar falando isso. É importante o silêncio, então vamos fazer silêncio. Não tem que ficar toda hora levantando. Ah, mas eu vou no banheiro. Ah, mas eu vou ali fora respirar um ar. Ah, é fumante? Eu sou fumante. Eu vou ali fora fumar um cigarro. Então, não dá, toda hora não dá, vamos respeitar. Entrou para o terreiro de Umbanda, entrou, fica ali o tempo que você precisa ficar. Aproveite esse tempo com você mesmo e respeite as pessoas. A dor de cada um não tem como eu medir a minha dor, se a minha dor é maior do que a do outro, se a dor do outro é menor ou maior do que a minha. Então vamos respeitar. Cada um tem sua dor e a dor para cada um é grande. É grande demais, incomoda muito, a dor incomoda. E cada um tem a sua dor. Então, respeito a sua dor, você respeita a minha dor e vamos juntos montar aqui um equilíbrio. Vamos fazer com que isso fique legal. Eu acho que a gente devia ter como regra nem levar celular para o terreiro. Vou colocar uma questão aqui que vocês podem até achar que não é válida, mas você já pensou médio entrar com o celular no bolso aqui? Aí o cambono lá tá lá cambonando. Deixa eu ver aqui. Nossa, mãe do céu, o que é isso? Ah, pronto, já respondi. Deixa eu voltar a vibrar aqui de novo. Eu sou cambono. Poxa vida, né? Nós estamos lá como médium, se dedicando, como cambono, como médium de trabalho, como médium auxiliar. E aí o pessoal da assistência fica lá com o celular ligado o tempo todo, vendo coisa que não é essencial naquele momento. Pô, e a sua dor? Você não veio ali para se tratar? E tá fazendo desfeito para as entidades que já estão ali na assistência vibrando com você? Porque você não tá nem aí, você tá olhando pro celular? Larga do celular, não leva o celular. Desliga o celular. Se é importante o celular, então desliga no tempo que você vai ficar no terreiro. Você tem que ter uma escolha. Você tem o livre-arbítrio, mas uma escolha. Ou eu vou pro terreiro e me trato, ou eu vou pro terreiro e entendo realmente que aquilo é a minha religião, que eu tenho que respeitar como tal, ou então eu não vou. Eu dou importância pro meu celular e para as coisas que eu preciso aqui fora, e o terreiro eu vou outro dia, se aquilo é mais importante naquele dia, naquele momento. Então a gente tem que pôr prioridade nas nossas vidas, né? Como a gente coloca prioridade em outros aspectos, a gente também tem que pôr prioridade para o terreiro. Hoje é dia de terreiro. Hoje eu vou lá para me tratar como consulente. Então eu vou lá entendendo que é para isso que eu vou. E não para ficar se desfazendo, né, das coisas que estão sendo emanadas para mim naquele momento. Sendo ali, a espiritualidade preparou tudo para que você fosse lá e recebesse uma graça, uma bênção, X. Aí você chega lá e fica, não sei, ouvido, o dia, o azar, e celular, vê o celular que não tem mesmo, minha vida não tem jeito, eu não tenho salvação. Pelo amor de Deus, vai lá com o mental firme, positivo. 50%, 70% é você que tem que se transformar, é você que tem que mudar. A Umbanda é isso. É uma religião que te ensina a você a se autotransformar. Os outros 30% é motivação, é as entidades trabalhando, é ação espiritual. Se precisar de descarrego, vai fazer. Se precisar de desobsessão, vai fazer. Mas você precisa ter a vontade maior. Você precisa ter a sua ação, né? Que é o médium dos médiuns, que foi Jesus, ele não curou todo mundo. Não porque ele não podia, mas porque Deus fez o livre-arbítrio. Porque ele não podia ir contra a regra do Pai. Porque ele não podia ir contra a regra de Deus. E só os que vinham até ele e que pediam de coração, realmente, eu quero me transformar, eu quero mudar de vida. Então Deus fazia e operava através de Jesus encarnado na Terra. Aí Jesus agia, mas a primeira ação,
a primeira, o primeiro movimento tem que ser seu, tem que ser meu, o primeiro movimento tem que ser nosso. Então, a partir de hoje, entenda, silêncio é importante e vá lá comprometido. Outra coisa que eu quero deixar aqui para finalizar essa aula, mais alguns minutinhos para não ficar muito extensa, é sobre o vestuário. Isso mesmo, as roupas. Nós sabemos que no tempo de calor há alguma extravagância nas roupas dos consulentes e que eu acho, no mínimo, uma falta de respeito com o templo, que é um templo sagrado, que é um templo onde moram as divindades, que é onde mora Deus, e falta de respeito com o próximo, com todos que estão lá. Não há necessidade de mini blusa, de shortinho, de mini saia, de topzinho, de vestido transparente. Essas coisas não adianta. Eu estou falando aqui só roupa feminina, não. Roupa masculina também. Tem muitos homens que vão de camiseta cavada, né? Fortão, saradão, aquela camiseta cavada porque está calor. De bermuda curta. Não há necessidade, gente. Vamos mudar essas coisas, sabe? A gente não tá indo para uma balada. Então vá com... Tá calor? Pô, veste ali uma calça mais leve. Ou... Pô, a gente trabalha de calça jeans. A maioria das pessoas trabalha de calça jeans. Né? O uniforme de trabalho é calça jeans. Tem gente que tem que trabalhar de terno e gravata o dia todo. Só porque vai no terreiro tem que ir de qualquer jeito. Tem que ir no... Sabe assim, meio que relaxado. Ou de uma maneira... A gente entende que é falta de calor, mas não precisa ir lá, não é desfile de moda. A gente não precisa ir lá para se mostrar. A gente tem que ir lá sabendo que estamos indo num lugar sagrado e que naquele momento o que é mais importante é a tua cura espiritual e a tua cura material. Não há necessidade de ir diferente. Uma calça jeans, uma camiseta, uma bermuda no joelho para homem e uma camisa... Pode ser uma camisa gola polo, pode ser uma camiseta gola careca, mas não regata. Não acho legal. Sabe, perde a concentração. Aí tem um irmão, uma irmã lá, trabalhando no corpo mediúnico. Nós somos seres humanos e somos passíveis de tentação, somos passíveis de erro. E aí vê algo, né? Vai dar uma olhada, vai desconcentrar, o pensamento vai viajar, as coisas vão acontecer. Vamos evitar, é tão fácil evitar, gente. Eu estou sendo aberto, eu estou sendo natural. Todo ser humano é passível de tentação, é passível de erro. Agora, a gente não precisa ficar instigando a tentação, a gente não precisa ficar cutucando a onça com vara curta. E a gente tem que entender que a gente está ali imbuído no mesmo propósito, de nos ajudarmos mutuamente, uns aos outros. Os médiuns estão ali para ajudar os consulentes e os consulentes para ajudar os médiuns. Porque tanto os médiuns vão ajudar os consulentes, tendo a incorporação, trazendo as entidades para trabalhar, mas como os consulentes também vão ajudar os médiuns a recompor as energias que ali são desprendidas. Quando tratou de alguém com uma energia muito densa, muito pesada, e aí vem um outro consulente que está ali com uma energia mais leve, mas que está ali com pensamento positivo, imbuído pela caridade, sabendo que tem que ficar em silêncio, realmente comprometido porque veio até ali, veio com uma vestimenta legal, bacana, sem nenhuma extravagância, sabe assim, formou uma egrégora positiva. Pô, a consulência ajuda muito. Muito, a gente precisa dessa energia, essa troca de energia é vital para que um trabalho de Umbanda aconteça. É vital para que uma gira de caridade num terreiro de Umbanda aconteça com êxito, verdadeiramente. Então é isso que é importante. Esse é o meu ponto de vista. Esse é o ponto de vista do PADU, Projeto Axé de Umbanda, que é o projeto que eu toco nas redes sociais, e do Desvendando a Umbanda. Esse é o ponto de vista nosso aqui do curso, para que vocês possam pensar dessa maneira. E concluindo então a aula e essa parte de vestimenta, procurem ir com roupas claras,
com roupas de cores claras. Eu não preciso ir de branco. Não há necessidade de consulente ir de branco. Se quiser ir com uma calça jeans e uma camiseta branca, ótimo. Se quiser ir com uma calça branca e uma camiseta azul, um azul clarinho, um azul, um amarelinho, beleza. Não vão de cores fortes, marrom escuro, azul escuro, vermelho forte, preto. Por quê? As cores claras, elas dissipam energias, né? Elas não absorvem. Então as cores claras, elas vão dissipar. Se existe uma energia densa naquele dia de trabalho, as cores claras não absorvem essa energia, será dissipada. As cores escuras absorvem energia. Então, se existe uma energia densa, pesada, pode ser que, se você não está muito bem preparado, você recolha essa energia por causa de uma roupa mais escura, mais pesada. Mas, Cristian, hoje é dia de gira de Exu, né? Porque eu sempre costumo ir de preto e de vermelho na gira de Exu. Não tem necessidade, gente. Não tem. Exu é um trabalhador do bem, do amor. Todos os médios vão estar de branco, incorporados com Exu trabalhando. Por que a consulência tem que ir de preto ou de escuro porque é dia de Exu? Isso é coisa de pensamento antigo. Existem terreiros, e eu não estou criticando nenhum deles aqui, que fazem giras de caridades com os Exus incorporados de preto e vermelho. Com os médiuns, né? Com os médios trabalhando de preto e vermelho, incorporando seus Exus e pombagiras. Mas eu não vejo necessidade. Eu não vejo necessidade. Assim, cada um faz a sua casa e a sua maneira. Eu prefiro ir de roupa clara. Terreiro, eu acho que todos os médios têm que trabalhar com todas as entidades de branco. E os consulentes, o quanto roupa mais clara for, melhor. Tá bom? Então, esse aqui é o recado dessa aula. Esse aqui é o fundamento dessa aula, para que vocês coloquem esses 3 pontos, que é o silêncio, o comprometimento, e você está indo até lá no terreiro. O silêncio é importante para que você mergulhe para dentro de si. O comprometimento de você ir lá e desligar o celular e não se preocupar com as novelas, não se preocupar com a balada, eu vou sair, meu amigo está me esperando. Então não vá, seja comprometido, vá no dia que você possa se comprometer. Você vai ver que vai ter muito mais êxito naquele dia que você se compromete do que nos outros que você vai só por ir, né? E o terceiro recado e o terceiro pedido, ou seja, esses 3 preceitos são para você que vai como consulente. Você que é filho de santo, que é médium de trabalho, precisou dar uma parada no seu desenvolvimento mediúnico, ou precisou dar uma parada nas suas idas no terreiro como médium e está indo agora como consulente, façam esses 3 preceitos a mais como consulente, porque é importante. Uma, que você é médium da casa, então você é o exemplo maior. Você tem que dar o exemplo se você está indo como consulente. Então não converse, fique em silêncio, respeite a dor do próximo, se comprometa realmente no dia que está indo no terreiro como consulente, porque esse é o propósito, é a sua dor, é a sua cura. E vá de roupas respeitosas, vá de roupas corretas, adequadas para uma gira de Umbanda, para um terreiro de Umbanda, porque é um templo sagrado e merece o respeito, e as pessoas que estão lá também merecem o teu respeito. Tá bom? Esses são os 3 preceitos a mais que devemos fazer quando vamos no terreiro de Umbanda como consulente. Gratidão, um grande axé e até daqui a pouco.